Não só no direito tributário, mas naquilo que a gente costuma chamar de todos os ramos do direito, a Constituição Federal acaba por ser a principal fonte formal do direito. Isso não é diferente, obviamente, aqui no direito tributário. Vamos entender um pouquinho o papel da Constituição no direito tributário. O que é, qual é a contribuição ou o que a Constituição estabelece dentro do direito tributário? Bom, pessoal, em primeiro lugar, como já disse, em todos os ramos do direito, a Constituição é o fundamento jurídico de validade de todo o ordenamento. Então, todo o ordenamento jurídico, todas as normas jurídicas devem buscar fundamento na Constituição Federal, fundamento de validade na Constituição Federal. Seja ela validade material, ou seja, o conteúdo das normas devem estar de acordo com o conteúdo da Constituição, seja também no caso da validade formal, dizendo-se aí da adequação da criação dessa norma às normas previstas pela própria Constituição Federal para a sua criação. Então, a Constituição Federal acaba funcionando como um fundamento geral de validade ou fundamento último de validade de todo o ordenamento jurídico, o que faz com que todas as normas jurídicas que não estejam de acordo com a Constituição sejam necessariamente excluídas do sistema por meio do controle de constitucionalidade. Aqui no direito tributário não é diferente, as normas tributárias devem necessariamente seguir aquilo que está estabelecido pela Constituição Federal. E aqui, pessoal, no direito tributário principalmente, o papel do constitucionalismo, ou o papel da Constituição Federal no âmbito do constitucionalismo, que é esse movimento de controle do poder estatal, assume um papel muito relevante. Sempre nos contextos históricos, a tributação foi fonte de conflito entre os indivíduos e o Estado. Muitas vezes aconteceram revoltas ou guerras em razão da tributação, que se iniciaram por meio de uma tributação que acabava pressionando o indivíduo, tirando do indivíduo aquilo que ele possuía de mínimo, a propriedade, para trazer isso para o Estado. E, obviamente, a tributação serve para isso. O direito tributário é aquele ramo do direito que regula a forma como o Estado retira uma parte da propriedade do contribuinte para alimentar suas próprias necessidades, prestação de serviço público, remuneração dos entes públicos, criação de investimento, e isso, obviamente, é um ponto gerador de conflitos. Caso não haja uma limitação a esse poder estatal, nós teríamos situações abusivas de tributação. E isso acaba ligando de uma maneira muito próxima o movimento do constitucionalismo, que é essencialmente uma limitação ao poder do Estado, com esse movimento da tributação, dizendo o seguinte: Estado, tudo bem, nós entendemos que você precisa de uma parte do nosso patrimônio, pois você não produz sozinho, para garantir as suas necessidades, mas você deve fazer isso com determinados limites. E isso é estabelecido pelo próprio constitucionalismo, por esse movimento denominado constitucionalismo, através do que a gente entende hoje, daquilo que a gente compreende como Constituição efetiva. E no direito brasileiro, a Constituição Federal também acaba tendo um papel importante em garantir os direitos fundamentais dos contribuintes, exatamente por ser um limitador da atividade estatal, por ser um limitador do poder de tributar. A Constituição, quando limita o poder de tributar, ela acaba estabelecendo direitos fundamentais do contribuinte contra o Estado, garantindo que o Estado não avance além da conta na propriedade dos contribuintes. A Constituição Federal, hoje, no direito brasileiro, estabelece o que a gente chama de Sistema Tributário Nacional, que está lá previsto entre os artigos 145 e 162, e serve basicamente como uma proteção aos contribuintes e uma proteção também ao Pacto Federativo entre as unidades autônomas do Estado brasileiro: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Basicamente, a Constituição Federal estabelece três premissas básicas, ou ela tem três funções essenciais dentro do direito tributário. Ela traz normas que estruturam o Estado tributário. Ela atribui competência a cada ente. Então, ela vai dizer quais são os órgãos competentes e quais são as espécies tributárias que esses órgãos competentes podem criar. Além disso, ela vai estabelecer importantes limitações ao poder de tributar. A gente já disse isso, que o principal papel da Constituição no direito tributário é de limitar o poder de tributar. E como é que a Constituição Federal Brasileira faz isso hoje? Ela faz isso hoje através de dois mecanismos: pela criação de princípios tributários e pela criação de imunidades tributárias
tributárias que são normas de não competência. São normas que dizem para os entes federativos onde eles não possuem competências. Então, ao mesmo tempo que a Constituição atribui competência aos entes federativos, ela estabelece casos em que esses entes federativos não possuem competência para a criação de tributos. Aqui, quando a gente fala em limitações constitucionais ao poder de tributar, a gente está falando efetivamente de direitos fundamentais dos contribuintes. E isso é importante, pessoal, até mesmo no momento do poder de reforma, do exercício do poder de reforma da Constituição. Lembrar que são cláusulas pétreas dos direitos individuais dos contribuintes, o que acaba caracterizando as normas, os princípios e as imunidades como importantes cláusulas pétreas dentro da Constituição. Além disso, a Constituição acaba por estabelecer a repartição constitucional das receitas dos tributos. É a Constituição que vai dizer com qual parte da arrecadação cada ente tributário vai ficar.